Olá, bem-vindos ao ES Brasil Debate. Eu sou o Pablo Lira, colaborador do site da revista ES Brasil, e hoje a gente recebe aqui, tem a grata satisfação de receber Cleonara Maria Schwartz, que é professora do Departamento de Linguagens, Cultura e Educação da UFES, Michele Rodrigues, neuropsicopedagoga, psicanalista com foco no atendimento de crianças, e Daniela Ziltz, diretora do Colégio Batista Brasil de Porto Alegre. A gente vai discutir aqui um assunto muito relevante que tem movimentado as redes sociais nos últimos tempos. A indisciplina em sala de aula é reflexo da educação em casa ou de uma escola não atrativa? Professores e pedagogos enfrentam um grande problema na sala de aula: o aumento da violência e indisciplina por parte dos alunos. Pesquisa feita pela Secretaria de Educação de São Paulo em 2022 apontou que houve um aumento de 48,5% dos casos de agressão física nos 2 primeiros meses de aula daquele ano, em comparação a 2019. Especialistas apontam que algumas das causas da indisciplina escolar estariam ligadas à falta de autoridade do professor, falta de motivação, ambiente familiar conflituoso, conflitos interpessoais. E é aí que a gente aborda esse tema no ES Brasil Debate, nesse tema que a gente vai estar tratando aqui com as nossas especialistas, que vão trazer múltiplas perspectivas para analisar essa problemática da indisciplina em sala de aula, se é um reflexo da educação em casa ou de uma escola não atrativa. Então, a Michele, eu quero dizer aqui da grata satisfação da gente estar com você, conosco aqui nesse ES Brasil Debate, abordando essa temática da indisciplina. E a primeira pergunta vai para você, tá? A gente começa aí com a escuta, né? Ouvindo você, seu ponto de vista, né? Trazendo sua experiência também do campo aí da neuropsicopedagogia, da psicanalia também. E a gente pergunta: até que ponto a educação recebida em casa influencia o comportamento dos alunos em sala de aula? Quais os fatores da dinâmica familiar podem contribuir para a indisciplina escolar? Michele, com você. Primeiramente, obrigada pelo convite em nome da Logos University, faculdade onde eu trabalho, sou diretora de ensino e saúde. A primeira pergunta que você fez em relação se a educação recebida em casa influencia muito. Quando a gente fala de educação, hoje em dia a gente tem uma transferência de valores do que é para ser aprendido em casa e do que é para ser aprendido na escola. Então, muitas vezes os pais transferem a responsabilidade, os responsáveis transferem a responsabilidade da educação de valores, moral e outras coisas para a escola pelo tempo que a criança fica na escola. Então, assim, a educação que é dada na escola, em casa, influencia muito, porque criança ou seja um adolescente, ela vai precisar de limites. Eu tenho que ter aquela educação que a gente chama de positiva, mas eu preciso dar limites, tanto para a criança quanto para o adolescente. Aí você me pergunta, e quais fatores da dinâmica familiar pode contribuir para a indisciplina dentro da escola? Primeiro, a gente precisa definir o que é indisciplina. E aí, vou dar como exemplo. Eu sou uma pessoa superdotada, então eu sempre tive problemas dentro do ambiente escolar ou dentro do ambiente de casa. Não por conta do que acontecia, mas por conta da minha personalidade. Então, não era porque eu era indisciplinada, era porque eu era diferente e divergente das outras pessoas. Quando a gente fala dentro de casa, a gente está falando que nós precisamos dar limites para as crianças, a família precisa dar limites.
Eu tenho um livro aqui da Catherine Lecuyer, e aí a apresentação foi escrita pela professora a doutora Maria Elizabeth. Eu vou ler um trechinho que ela fala assim: o essencial é que a qualidade das interações e dos vínculos criados entre a criança, seus familiares e cuidadores, e não o excesso de estímulos sensoriais, a satisfação incomensurável dos seus caprichos, a saturação de bens materiais, a agenda sobrecarregada de atividades e a intensidade exagerada com que se assiste à televisão ou lida com as telas de diferentes dispositivos tecnológicos e a dificuldade em dizer não. Ou seja, é o que eu falei, a criança precisa de limites. Então não é porque eu tenho pouco tempo com ela dentro de casa que eu vou compensá-la de outras formas, porque isso vai refletir tanto no comportamento que ela tem em sociedade, quanto no comportamento que ela tem em escolas. Eu já fui coordenadora de escola, assim como a professora Cleonara. E aí o que acontece? Muitas vezes os pais chegam para nós, coordenadores pedagógicos, não sei se a Cleonara vai concordar comigo, mas para perguntar o que ela pode fazer com o filho dela em relacionado ao comportamento dentro de casa. Então isso às vezes acontece, eu já fui perguntada. E quando a gente questiona de alguns hábitos que a gente sabe que a criança tem, a família transfere para a gente e pergunta, mas o que eu posso fazer? Então isso é uma coisa que acontece muito. Perfeito. Cleonara, aí já tá o debate fluindo, né? A Michele já comentou aí. Se você concorda, né, com esses fatores, se acrescenta, qual é a sua visão sobre esse ponto? Então, boa tarde, Michele. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Pablo. Eu concordo com a Daniela no que se refere que a gente precisa definir o que é disciplina. Tanto família como escola, no cotidiano, nós temos uma visão muito imediatista de disciplina e principalmente de indisciplina. Comumente a gente usa a significação dicionarizada de indisciplina como de desobediência. E isso gera um impacto muito ruim, tanto dentro da família, quanto dentro das escolas. É muito difícil a gente pensar em disciplina apenas em termos de descumprimento de normas ou de qualquer outra situação que venha a diminuir a responsabilidade ou colocar uma responsabilização para as crianças ou para a família dessas crianças. Então, a gente tem que pensar que a indisciplina ela é algo que ela é construída, ela é produzida nas relações que essa criança estabelece no contexto escolar. E na escola é interação. Ela não é algo que brota do chão e nem que cai do céu, né? Então, eu tenho algumas ressalvas com relação à forma como a indisciplina tem sido colocada, entendida e compreendida, principalmente se a gente pensa numa história como essa que a Michele trouxe. Um comportamento humano não pode ser uma única responsabilização. Tem muitos outros fatores que interferem nessa questão da indisciplina. O próprio meio, né, professora? E também isso que a Michele comentou, né? A gente vive hoje no século XXI, esses dispositivos, né, tecnológicos, é a tela do celular, é o joguinho no computador, no videogame, a TV inteligente. Às vezes a gente vê as crianças expostas a um excesso de tecnologia e às vezes os pais, os responsáveis dessas crianças, numa fase muito importante de desenvolvimento desse ser humano, e até não só desenvolvimento cognitivo, mas também afetivo, né? Sendo, digamos assim, perdendo aquele calor humano, né? Dos pais estarem próximos, né? Então, exatamente isso que eu coloco, que é o perigo de reduzir ou da gente seguir uma tendência de achar que é sempre desobediência. Porque quando a gente coloca sempre como desobediência, a gente
incide a responsabilidade ou apenas no aluno ou apenas na família. Numa perspectiva de uma educação do século XXI e que requer uma sintonia bem rápida, porque a tecnologia é rápida, porque as nossas relações estão sendo rápidas, estão sendo muito dinâmicas, é importante que essa questão da indisciplina seja entendida sempre sobre uma possibilidade de diálogo, de potencialidade de diálogos para que a gente possa desenvolver a nossa capacidade, a capacidade dos nossos estudantes de aproveitar estes momentos que entram em conflito, principalmente dentro da escola, para aprender novas formas de socialização, de humanização, de respeito, de ética, e isso se faz vivenciando oportunidades de espaços e vivências que sejam que demandem mais participação desses estudantes, principalmente na construção de regras, de normas a serem construídas para que se possa ter um ambiente escolar de uma forma organizada, sem apagamento das individualidades. Perfeito. Daniela, e aí, o que mais que a dinâmica familiar pode interferir, contribuir, né, no comportamento do aluno em sala de aula? Ok, inicialmente quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui participando e cumprimento o Pablo, Michele, Cleonara, enfim, voltando ao tema, sem dúvida que a sociedade mudou, né? Hoje nós temos uma sociedade muito diferente ao longo das décadas e a escola reflete isso. Eu estou dentro da escola, então a nossa escola faz parte da Rede Batista de Educação, então nós temos, são 21 escolas dentro da Rede Batista, então eu posso falar como rede, não regionalizando a situação, mas nós temos escolas em Manaus, João Pessoa, no Sudeste aqui, e a situação é muito semelhante, né? Porque a sociedade mudou. Então a escola é o reflexo disso, é o reflexo de famílias que dão cada família dá uma criação para o seu filho dentro do que os seus valores, do que considera os valores mais importantes para eles, e a escola coloca dentro de uma sala todos esses estudantes, todas essas crianças com diferentes criações, com diferentes valores, com diferentes estilos de vida, com graus de importância de socialização e convivência distintas. Então, com certeza, conflitos vão existir, né? Achei muito interessante quando a Cleonara fala sobre conceituar a indisciplina, né? Porque muitas vezes um aluno muito agitado ou com superdotação ou, enfim, com altas habilidades, né, é visto como indisciplinado, porque ele desafia mais. Então, o que é a indisciplina? Então, para mim, a família, como que ela interfere, né? Ela interfere sendo o exemplo do seu filho. A criança, ela se espelha no seu adulto referência. E no momento que a família que matriculou, que escolheu a escola do filho, matriculou o filho, percebe alguma coisa que não está satisfazendo as necessidades iniciais, precisa conversar na escola, precisa procurar a coordenação, a direção, esclarecer as situações, mas que essas coisas não cheguem na criança. A criança precisa ser poupada, preservada dessas situações. Não levar isso para a criança, porque muitas vezes a visão do adulto é uma, a visão da criança é outra, e essa falta eu vou chamar de sensibilidade dos pais, muitas vezes expondo situações para os filhos, gera insegurança na criança. A criança precisa estar no ambiente escolar e se sentir segura nesse ambiente. Um local seguro, em que ela possa confiar
no adulto que está ali representando, né, a sua referência, os seus professores. Enfim, a família ela precisa criar esse ambiente positivo, passar para a criança confiança na escola que escolheu para o seu filho, né? Mostrar engajamento, mostrar que a criança pode se engajar nas diversas atividades da escola, enfim, e qualquer coisa, conversar na escola, né? Eu digo que o WhatsApp hoje é um meio de comunicação tão bom e, ao mesmo tempo, ele é tão ruim em algumas situações, né? Porque muitas vezes o problema de um se torna o problema de 20, de 25, e daí a gente precisa abordar questões de preservação da criança, de ética familiar, de respeito pessoal, de respeito aos profissionais que trabalham na escola. Então, se eu for resumir em uma frase, a família precisa ser o exemplo para essa criança. Perfeito, muito bom, Daniela. E aí você já tocou num ponto aí da próxima questão que a gente vai abordar aqui. E aí eu vou retornar para você, Daniela. E aí depois a Cleonara e a Michele também comentando. São algumas evidências científicas que a gente traz a mais aqui da pesquisa da Nova Escola, que mostra que 65,8% dos professores apontaram num levantamento recente que os alunos estão apresentando um comportamento um pouco mais violento, alguns casos de violência, não só a indisciplina, mas também a percepção dos professores em relação à violência dos alunos em sala de aula, um comportamento um pouco mais violento. Sendo que 22,9% dos professores disseram que os casos de violência acontecem mais de uma vez por semana na escola em que eles atuam profissionalmente, como professor, como docente. Então, a recorrência da violência é uma percepção mais forte dessa violência e uma violência acontecendo de maneira reiterada. E aí, a Daniela comentou sobre o engajamento. A falta de engajamento, de acordo com esse levantamento, apareceu como uma das causas principais para essa indisciplina e violência na escola. De que maneira a escola pode se tornar mais atrativa para reduzir os casos de indisciplina e de violência, para proporcionar um engajamento maior nessa geração que está aí hoje, que é a geração do século XXI, né? Que tem essas perspectivas da hiperconectividade, né? Também a importância, né, de tudo acontecer de maneira imediata, como vocês já comentaram. Então, como que a escola pode se tornar mais atrativa para mitigar, amenizar esse comportamento caracterizado ali pela indisciplina e, em alguns casos extremos, próprio ato de violência? Daniela, com você. Bom, nós precisamos partir do pressuposto que indisciplina tem razões sociais e psicológicas, né? Tu citaste a pandemia como um divisor de águas. Nós aqui no Rio Grande do Sul estamos vivendo um segundo divisor de águas que é a enchente, que foi a enchente de maio, né? Então nós passamos recentemente por mais um desastre natural aqui e isso obviamente traz marcas, deixa marcas, né? Enfim, mas a escola, ela precisa criar um ambiente em que o estudante se sinta pertencendo àquele ambiente. Um sentimento de pertencimento. Quando o adolescente se sente pertencendo àquele lugar, a tendência é que ele tenha um comportamento mais saudável. Claro que a família precisa também deixar limites claros, né? Que incentivem o respeito, a responsabilidade. Famílias que têm como valores o respeito e a responsabilidade tendem a ter filhos mais disciplinados, de forma geral, certo? Bom,
O estudante hoje, ele precisa ser trabalhado no seu aspecto socioemocional. Se nós pegarmos os objetivos gerais da BNCC, 40% deles se reportam a competências socioemocionais, né? E nós precisamos trabalhar nos nossos alunos a gestão das suas emoções. Isso é muito importante. O saber conversar, o saber expor as suas dificuldades, os seus conflitos, o ter liberdade de chegar no outro e colocar o seu ponto de vista, o que está incomodando em relação ao outro, ao colega, saber resolver a sua dificuldade conversando. Então, desde pequeno, a gente precisa trabalhar com os estudantes exatamente isso. É conversando que se entende. E a gente precisa fazer com que a criança, desde pequena, entenda que ela precisa respeitar o limite entre o seu corpo e o corpo do outro. Respeitar o seu corpo e respeitar o corpo do outro. Isso é muito importante. Bem, como escola, o que nós precisamos fazer, né? Nós precisamos fazer contratos de convivência com os estudantes, promover o diálogo, criar um canal de escuta, isso é muito importante, estabelecer relações de confiança, em que eles possam ter segurança e saberem que podem contar com o educador, com a pessoa que representa na escola essa relação entre escola e alunos, né? E trabalhar com as famílias possíveis problemas de comportamento de forma a fazer um tratamento precoce dessas atitudes inadequadas das crianças. Ok. Professora Cleonara? Então, como a Daniela colocou muito bem, né? E a entrevista, os dados apresentados na nova escola com relação a 68% mostram comportamentos violentos dentro da escola, embora a gente tenha que separar violência e indisciplina, acho que são dois conceitos que a gente precisa manter separados, mas veja, isso mostra que aquilo que se vivencia fora da escola chega na escola. De alguma forma vai estar chegando na escola, como diz a Daniela. Ou seja, aquilo que se vivencia, se experiencia na sociedade, reverbera lá na escola e nas relações que se constroem na escola. Então, quando a Daniela coloca a questão do pertencimento, é aquilo que é possível para se tornar uma escola atrativa. Uma escola atrativa é uma escola que cria pertencimento nos seus estudantes. E como é que se cria pertencimento? Numa sociedade em que ela é perpassada a todo momento por tantos episódios de violência e por tanto estresse. Então, veja só, é preciso levar espaços democráticos, experiências democráticas, o que requer da escola uma gestão democrática, aonde haja um alto grau de participação, tanto das famílias como dos estudantes, nesses contratos. A gestão democrática hoje eu considero que seja o maior desafio a ser enfrentado pelos educadores nas escolas, principalmente na gestão pública. É algo que perpassa, que atravessa. Então, uma escola que tem um conselho de pais, que é ativo, atuante, que tenha fóruns de estudantes, que tenha conselhos de escola, que tenha fóruns de discussões e debates para discutir esses problemas, ela acaba contribuindo tanto com a família como para os conflitos que emergem dessas relações e que causam desconforto tanto aos profissionais que atuam na escola, como as próprias famílias. Então, a gente precisa pensar a escola numa perspectiva da gestão democrática e isso a gente tem prerrogativas legais. Nós temos artigos da Lei Maior da Educação, da LDB, o artigo 13, o artigo 14,
o artigo 16, que trata especificamente da gestão democrática, e todos eles trazem um eixo que é o eixo da participação, que é exatamente o eixo da participação que promove essa relação de pertencimento. Então, a gente precisa pensar as nossas práticas dentro das escolas, as nossas práticas de formação de profissionais da educação, para que a gente possa levar efetivamente uma gestão mais democrática, com maior grau de participação, para que haja essa escola que crie suas regras em coparticipação, em colaboração. Muito relevante essa perspectiva da gestão democrática, né, nas diversas instâncias que a professora Cleonara comentou, né, abordando essas questões no ambiente escolar, né, a indisciplina, muito bem delineado aí, a violência também, né, de maneira separada, né, e os casos tratados ali na ótica da gestão democrática. Michele. Então, vamos lá. Vou complementar a professora Cleonara falando, dando exemplos de gestão democrática. A escola que eu trabalhava, ela era sócio-interacionista, então a gente tinha um trabalho com os alunos bem diferente das outras escolas, tanto que a maioria das nossas unidades possuíam sala de aulas fora do tradicional, então a gente tinha carteiras que eram em círculos, nós tínhamos alunos separados, não enfileirados. Algumas tinham enfileirados ainda, mas a maioria não. Então, essa questão da gestão democrática, por exemplo, a gente tinha vários núcleos. Então, a gente tinha o núcleo do grupo de estudantes que faziam parte da cultura e do esporte, o núcleo que fazia parte da representação de sala, o núcleo que fazia parte da representação de inovação e robótica. Então, esses estudantes, eles eram responsáveis por juntar as ideias que partiam de dentro da sala deles, a gente tinha um representante por sala para cada fim, e trazer para a gente durante as reuniões. E aí, com base no que eles decidiram, no que a gente decidiu em conjunto, essas decisões eram passadas, eles passavam, eram incumbidos de passar para o restante da sala, fazendo um contrato, assim como foi falado pela professora Daniela também, perante todos os outros. Então, isso era acordado durante o ano inteiro. E outra coisa que nós fazíamos também é chamar os pais para dentro da sala, né? Para chamar os pais para dentro da escola. Então, nós começamos a trazer pais para apresentar as profissões, trazer pais não, responsáveis, né? Trazer a família, por exemplo, para trabalhar algumas palestras que nós dávamos em relação, inclusive, à educação socioemocional. Nós dávamos palestras que eram direcionadas para os pais. Durante as reuniões de pais, nós também trazíamos pautas que eram mandadas pela rede para nós, para que nós apresentamos para os pais e apresentamos os resultados que nós tivemos com as mudanças dentro de sala de aula. Então, tudo isso é importante. E uma coisa que eu vejo que ainda me incomoda muito na maioria das escolas é a questão de eu manter os alunos e tratar os alunos com o mesmo tratamento que nós tínhamos há 40 anos atrás. Então, se você pegar a maioria das escolas, e aí escola pública também, porque eu sempre escutei escola pública, os alunos mantêm-se enfileirados. Então, a gente sabe que a personalidade dos alunos dessa geração é a hiperatividade. Então, não tem como mais eu manter o aluno 40 minutos olhando para mim dentro de sala. E era isso que a gente trabalhava com a família, a gente trabalhava com os estudantes e trabalhava muito na formação de professores. Agora, a gente caminhando aqui para um tema um pouco mais polêmico, um aspecto mais polêmico aqui do nosso debate, vocês comentaram, né, sobre a importância do maior engajamento, o pertencimento, fortalecer essa sensação de pertencimento do aluno à escola, a participação mais ativa dos pais, né, a integração escola e família também, e os espaços, as instâncias de gestão democrática da escola. E aí, tudo isso previsto à luz da legislação específica, das normas, né, que regem a educação no nosso país, mas naqueles casos que a gente sabe que não são a maioria, né, mas caracterizam as exceções, quando a gente continua observando, por mais que essas táticas, essas medidas vêm sendo adotadas no ambiente escolar,
E mesmo assim, em casos particulares, são observados ali comportamentos, indisciplina e até mesmo casos de violência com determinados indivíduos. E a gente sabe, né? Tanto nós como docentes, o quadro diretivo da escola, os conselhos, né? As instâncias participativas também, por mais que tente resolver, tem aqueles casos de exceção que não consegue estabelecer um nível de disciplina e, às vezes, aquele caso exclusivo, ele pode comprometer, inclusive, o processo de ensino e aprendizagem de toda uma turma numa escola. Quando isso acontece, e aí a pergunta é justamente nesse sentido, para ouvir a opinião de vocês, o quadro da indisciplina persistente ou até casos de violência, a suspensão ou, dependendo do caso, a expulsão ainda são medidas válidas? Vamos voltar agora aí à escuta das nossas especialistas e professoras, começando com a Michele. Vamos lá. Ela é válida, a suspensão, a expulsão, só se acontecer algo muito grave. Lá na escola, a gente nunca chegou a expulsar ninguém. Mas só que assim, suspensão por suspensão, o aluno vai adorar ficar em casa. Então não adianta só a gente dar a suspensão para o aluno, a gente tem que fazer com que ele reflita a respeito daquilo que ele fez. Então, vou dar um exemplo do que a gente fazia lá. Se eu tenho um aluno, por exemplo, que cometeu cyberbullying, o que a gente faz, ou bullying, a gente fazia o quê? A gente pedia para esse aluno, nesse tempo de suspensão, de pesquisar a respeito do tema, criar uma apresentação a respeito do tema. Quando ele retornava, ele fazia essa apresentação para mim, enquanto coordenadora, e depois para a sala. Para mostrar para a sala o que foi que ele aprendeu em relação àquilo que ele fez e por que aquilo que ele fez é incorreto. Então, nós tínhamos um trabalho de fazer com que o aluno percebesse que aquilo que ele fez é incorreto e de que maneira que foi incorreto. Essa percepção, esse trabalho que nós fazíamos com os alunos dava muito certo. Então, nosso índice de, entre aspas, indisciplina, né? Vocês estão chamando de disciplina, que a gente já falou a respeito disso, era muito baixo. Nós tínhamos alguns casos de indisciplina, e aí, mais uma vez, entre aspas, muito relacionados aos alunos que não eram neurodivergentes. Porque alunos a gente tinha um número alto de alunos laudados, acho que é mais de 13%. E aí o que acontecia? Alguns alunos que eu tinha autistas tinham um nível de tolerância muito baixo. Então a gente precisava trabalhar esses alunos autistas para que eles entendessem aquele processo, eles já tinham atendimento fora, mas também a gente precisa trabalhar os alunos dentro de sala de aula e explicar que nós temos diferenças, que esse aluno é diferente de você, que ele tem limitações que vai X, Y, Z, e a gente explicava para os alunos que eles tinham que abarcar essa diversidade e ajudar os colegas dentro de sala de aula, porque eu tinha sala, por exemplo, que eu tinha 5 alunos com laudo, variando entre TDAH, TEA, TOD, todos na mesma sala, e tinha aluno com caso de TDAH e TEA. Então, esse trabalho que a gente fazia era tanto com os alunos neurodivergentes quanto com os alunos típicos. E esse processo sempre deu muito certo. A expulsão, eu acho que assim, a partir do momento que você fez essa suspensão, explicou para o aluno, e o aluno é reincidente, o que a gente fazia na escola? A gente fazia reunião com os pais e com a criança, perguntava o que estava acontecendo e sugeria uma transferência de uma unidade para outra, porque às vezes ele não se adapta naquela unidade, mas ele se adapta e se desenvolve muito bem em outra. E nessa questão de transferência, a gente teve casos de sucesso. Expulsão, a gente nunca chegou a fazer. Eu acho que expulsão só em casos muito graves que aconteceram ali, que você vê que não tem mais jeito. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando tem esse processo é resgatar o aluno e fazer com que aquele aluno pertença novamente àquele espaço de educação. Professora Cleonara? Então, essa é uma situação bem complexa, né? Porque
reflete exatamente numa atitude, numa postura que é comumente tomada desde o século XIX. Na educação brasileira, né? Porque houve transgressão de alguma regra, geralmente as escolas repreendem com a punição, né? Ou com a expulsão ou com a suspensão. Isso não melhora ninguém. E a educação, ela é um bem social, ela é um direito. Então a gente tem que pensar, né, que a falha humana, ela precisa ser sempre tratada como uma oportunidade para o diálogo, para o crescimento desse estudante. A escola democrática, eu vou chamar de escola democrática, que é essa escola que cria essa relação de pertencimento, possivelmente ela não vai ter esse tipo de problema. Porque os estudantes vão estar numa relação de poder transversalizada, horizontalizada, e não numa relação de poder verticalizada em que as normas têm que ser cumpridas sem ser discutidas, sem ser produzidas, sem que os alunos se vejam nelas. Então, eu penso que a suspensão, a expulsão vai resolver, vai colocar fim a uma questão de disciplina no momento, mas esse estudante, ele não vai se tornar um sujeito melhor. Ele pode melhorar por alguns momentos, ele pode trocar de ambiente e se tornar um pouco mais participativo, mais contido em outros, mas isso com certeza não o torna uma pessoa que desenvolve autonomia de se avaliar diante dos seus atos. Aí, por não fazer isso, acaba inibindo a sua potencialidade de avaliar aonde ele está, como ele age, o impacto das ações dele na vida do outro. Acho que foi a Daniela que colocou, né, a questão da gestão das emoções, dos afetos. Hoje a gente precisa trabalhar isso. E como é que se trabalha isso? Isso é importantíssimo. Não é impondo regras, mas é possibilitando um ambiente escolar que seja reflexivo, participativo, problematizador. Ou seja, surgiu um conflito, esse conflito não pode ser tratado de forma separada. Ele tem que ser discutido e tem que ser pensado soluções na forma de um coletivo. Eu penso sempre a escola nessa perspectiva do diálogo, na perspectiva do crescimento, do desenvolvimento da autonomia desses sujeitos que vão sair da escola e que vão fazer e vão ser responsáveis pela construção de uma sociedade mais justa. Muito bom, essa ótica do resgate, né, do indivíduo e não da estigmatização, né? Às vezes a gente no ambiente escolar, né, eu lembro quando eu estudava, tal aluno foi expulso de 2 escolas, né? Ele já vem com o estigma, né, para o ambiente escolar, né? E essa ótica que você traz, professor, é justamente uma perspectiva mais humanista, né, do resgate, a oportunidade de trazer esse indivíduo para o ambiente escolar, para se inserir no processo de ensino e aprendizagem. Muito bacana. Daniela, e aí, concorda com esses pontos que a professora Michele, a professora Cleonara trouxeram aqui, né, sobre essa questão da suspensão e expulsão? Tem algo que você queira complementar? Eu quero complementar dizendo o seguinte. Primeiro, a gente precisa ter claro o que o regimento da instituição fala sobre medidas disciplinares, né? E daí, claro que, de acordo com o que for avaliado como indisciplina naquele momento, precisa se aplicar algumas medidas, certo? Eu trabalho há 29 anos aqui no Colégio Batista, eu nunca fiz nenhuma expulsão, tá? Graças a Deus. Então, eu considero que para chegar num ponto de expulsão, algo extremamente sério, violento, que coloque em risco, né? Graças a Deus eu nunca passei por isso, vivenciei isso, nunca tivemos aqui na escola. Mas algumas coisas eu acredito que precisam ser feitas
vou chamar como medida disciplinar, visando o desenvolvimento, o crescimento do estudante. O adolescente tem muito aquela teoria do não dá nada, né? Então, a gente precisa ter algumas ações para que ele entenda que ele agiu de forma errada, que aquilo não é socialmente aceito, que aquilo prejudicou alguém ou até ele mesmo, né? Quando a gente trabalha com um programa socioemocional, como nós trabalhamos, o princípio de tudo é trabalhar o autoconhecimento. Então, o estudante precisa se conhecer desde pequeno. Então, tem muitos alunos, até o TEA foi usado aqui como exemplo, né, autistas, em que a gente trabalha muito o autoconhecimento com eles, a ponto deles perceberem quando tem alguma situação que está tirando eles de uma situação de conforto, levando a uma situação que possa resultar em uma explosão. Então, a gente faz alguns combinados com esses alunos. Quando tem uma situação assim, faz um código ou um sinal ou alguma palavra com a professora, um combinado, ele sai da sala, ele dá uma voltinha, ele esfria a cabeça, ele toma uma água, ele vai para outro ambiente, ele tira o foco daquele momento de tensão, e daí quando ele se sente bem, ele retorna. Eu digo que a minha sala, aqui a sala da direção, não é uma sala punitiva, é uma sala de diálogo. Então, muitos passam aqui e só dão um aceno assim, dizendo, eu estou dando uma voltinha. Joia, tá dando uma voltinha, tu já pode voltar para a sala? Ou vem aqui, conversa comigo. Então, isso precisa ser feito, né? Eu estou citando aqui exemplos de crianças pequenas. Falei que o adolescente, muitas vezes, tem a teoria do não dá nada. Então, nós aqui na escola agimos exatamente na parte... vou chamar de medida disciplinar, dentro do que a Michele deu de exemplo, né? Então, se existe alguma atitude inadequada quanto bullying, enfim, né? O estudante, ele vai para a biblioteca da escola, ele vai fazer um trabalho sobre aquilo, ele vai consultar, ele vai ver legalmente o que significa aquilo que ele fez. Ele vai entender que bullying é errado, não é certo, tem um amparo legal para a vítima de bullying, e ele vai fazer um trabalho sobre isso e ele vai apresentar para mim, para a coordenadora. Em algumas situações, a gente avalia daí se estende essa apresentação ou não, mas ele precisa entender que a sua atitude foi inadequada, de alguma forma. Então, claro que a nossa forma inicial sempre é o diálogo, sempre é a conversa. Nós chamamos as famílias, os responsáveis, conversamos, pedimos parceria das famílias para que conversem com esse adolescente, com essa criança, com esse estudante sobre o seu comportamento, enfim, né? Eu vou finalizar dizendo que a nossa escola tem uma placa, porque criança é muito concreta, né? Então, nós fizemos uma placa bem grande, que está lá na recepção da escola, que diz assim, bem grande, nossa escola é contra o bullying. Então, tem isso escrito e tem uma gravura também para os pequenos, né? E muitas vezes a gente, nessa conversa, a gente está dando uma voltinha pela escola com o estudante, a gente chega na placa e a gente diz, o que está escrito aqui? Né? Vamos ler junto. O que significa isso? O que significa uma escola contra o bullying? É uma escola que respeita a todos e precisa ser respeitada como escola. Então, essas medidas, essas estratégias, elas precisam ser usadas. Mas algo pontual precisa ser feito quando existe um caso de indisciplina. Até mesmo por proteção da própria criança e dos demais, porque também inclusão é isso, né? É incluir a todos. Sim. Então, o tempo passou muito rápido, foi super qualificado aí o debate. Eu, enquanto professor também, aprendendo bastante aí com vocês, tanto na parte da gestão, das teorias, né, das análises sobre o ambiente escolar e essa ótica da indisciplina e também os caminhos necessários, as estratégias para a gente superar
essa questão no ambiente escolar. Eu quero agradecer, parabenizar a participação de vocês, o material aí, uma discussão de alta qualidade, e também chegamos num consenso aí na grande maioria das perguntas, né? Eu acho que em todas, né, vocês convergiram bastante aí os pontos de vista e de maneira bem democrática e com fundamentação científica e principalmente trazendo as múltiplas experiências de vocês aí, enriquecendo essa edição do ES Brasil Debate. Então, agradeço aí a professora Michele, a professora Daniela e a professora Cleonara também por estar aqui conosco, compartilhando conhecimento e experiência no campo da educação em relação aos temas que a gente abordou aqui. E a gente se encontra aí na próxima edição do ES Brasil Debate. Até mais!